Bom dia, galera, tudo bem? Eu quero pedir primeiro, né, desculpa para vocês, já começar me desculpando. Eu sei que eu tinha dito, né, que gravaria outro vídeo na sequência e por fim passaram-se os dias aí, eu acabei não conseguindo gravar. Tinha dias que eu não estava bem disposta. Hoje ainda tô meio assim com essa cara aqui bem baqueada. Hoje é o segundo dia do meu ciclo menstrual, então, nossa, tá assim. Ontem tive cólicas de arrebentar. Semana que vem eu tenho uma consulta com o ginecologista e aí eu pretendo até gravar um novo vídeo para vocês depois dessa consulta, falando como foi, o que ele orientou, enfim, eu agora já posso voltar às tentativas. E assim, eu tenho sentido muita cólica depois da. Não sei se a curetagem influencia ou não. Duas coisas que eu notei: muita cólica e meio que desregulou, sabe? Eu fiz a curetagem em 19 de janeiro de 2020. E em fevereiro eu não tive ciclo menstrual. Eu até pensei, ok, pode ser por causa da curetagem, devo ter sangrado bastante, né? Então pode ter sido isso. E aí em fevereiro eu não tive ciclo. Em março eu tive, mas já bem pro final de março. Dia 25 de março eu tive meu primeiro ciclo menstrual depois da curetagem. E aí em abril eu não menstruei. Em abril eu até achei que estava grávida, assim, gente, vocês não têm noção, eu tava ficando quase doida, fiz bastante anotação ali, porque eu falei, se eu tiver, eu quero depois fazer os vídeos, né, falando o que eu senti, como que foi os sintomas a cada dia. Então foi assim, nossa, muito estranho, em abril, porque eu tive vários sintomas, aí eu acho que também o psicológico já afeta, né? É aquilo, a louca do beta, né? Dessa vez eu virei a louca do teste de farmácia. Gente do céu, acho que eu fiz uns 8 testes, porque eu fiquei 13 dias atrasada, né? Então, era pra ter descido pra mim ali por volta do dia 23, 24 de abril, e não desceu, gente. Foi descer pra mim ontem, né? Começou a descer ontem. Ontem foi dia 5 de maio. Então, vocês imaginam como que eu fiquei, quase surtei. Enfim, agora, né? Mas fiquei feliz pela menstruação ter vindo, apesar que eu gostaria muito de que já fosse uma gestação, mas fiquei feliz por ter vindo. Isso indica que tá funcionando, né? Por mais que tenha atrasado, tá funcionando tudo aqui dentro. Era uma preocupação minha porque eu fiquei muito tempo sem menstruar. E, enfim, agora eu já vou ter uma noção de quando vai ser o meu próximo período fértil, né? E voltar às tentativas, gente. E aí eu espero poder compartilhar com vocês, né, tudo dessa nova gestação, que se Deus quiser em breve vai acontecer. O assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre ressignificar o luto, né? Não é fácil, não tem sido fácil, tá? É, Tanto que eu tenho buscado gravar os vídeos nos dias que eu me sinto mais forte. Porque tem dias que a gente não tá legal. Sabe quando você não tá bem, que você não quer tocar no assunto? E, enfim, eu tô tentando, assim, criar uma rotina, porque eu acho que é importante também gravar os vídeos, é importante falar. E eu acho que o ressignificar, né, dar um novo sentido para as coisas, para o que aconteceu, é possível sim, né? Mas é algo que você tem que se apegar nos detalhes, sabe? Você tem que ter essa sensibilidade para observar os detalhes, porque senão você não vai, enfim, talvez há quem ache isso, como eu vou dizer, não tem muita lógica, não tem muito sentido, pode ser para alguns, mas para outros pode fazer todo sentido, né? Então, assim, uma das coisas que me marcou muito quando eu perdi o bebê, e eu acho que ali começou o meu processo de ressignificar as coisas, porque é um processo que vai acontecendo aos poucos também, gente. No dia que eu internei pra fazer a curetagem, uma coisa que me marcou muito foi a marmita que eu recebi lá no hospital para almoçar. No dia que eu internei, porque eu internei na sexta-feira de manhã, dia 17. E aí eu fiquei aguardando, na verdade, liberar o leito e tal. Enfim, repeti os exames de ultrassom. E aí, quando ficou, né, não, realmente eu vou ficar internada para fazer a curetagem, eu entrei lá no quarto, já era acho que por volta de 2 horas da tarde. Daí, como eu tava sem almoço, eles me serviram uma refeição e eu entraria em jejum a partir da meia-noite. Quando veio essa marmitinha, a gente tava uma delícia. Nossa, Deus abençoe as mãos que preparou, porque tava uma delícia aquela comida lá na Santa Casa aqui de Maringá.
E, gente, algo que me marcou muito, porque eu já internei outras vezes e assim, nunca tinha acontecido isso, mas naquele dia em especial me marcou muito. É, tinha uma cenoura, né? Na comida, tudo separadinho assim. Tinha uma cenoura, um pedaço de cenoura, só um pedaço, uma fatia de cenoura, em formato de coração. Aquilo, quando eu abri a marmita, eu vi aquele coraçãozinho assim, aquela cenoura com formato de coração, aquilo mexeu tanto comigo. E ao mesmo tempo aquilo me deu uma força, sabe? Porque, não sei, era como se Deus tivesse, né, em outras palavras, sussurrado no meu ouvido assim, olha, vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. Então, assim, eu tô cuidando dos detalhes, sabe? É como se Deus dissesse isso pra mim, eu estou cuidando de você nos detalhes. E para quem fez, para quem preparou aquele almoço, para quem montou aquela marmita, talvez era tão insignificante aquilo, talvez fizesse para várias pessoas ou não, talvez realmente aquela pessoa teve essa sensibilidade de não, eu não sei quem é, mas eu vou preparar, né? E eu preciso mandar, né, esse recadinho. Então, assim, faz toda a diferença, sabe? É como os vídeos que daí eu encontro um sentido para isso também. Porque para muitos pode ser insignificante eu estar aqui, enfim, falando dos meus problemas, das minhas dores, né? E para outros, a mensagem que eu tô passando pode ser tudo nesse momento, sabe? Enfim, outras pessoas podem se identificar com o que tá passando, pode ajudar até pessoas que estão convivendo com pessoas que estão passando por isso, né? De que forma ajudar, enfim. Então eu acho que faz parte do processo de dar um novo significado, de ressignificar, é você observar isso, sabe? Os detalhes. Como eu disse pra vocês, quando eu fiz o vídeo e, enfim, expus toda a minha situação, tudo que eu tava passando da perda gestacional, eu conheci pessoas e eu conversei com pessoas que estão passando pelo mesmo processo, que passaram, né? Enfim, e me chamou muita atenção o depoimento da esposa de um. Ela é amiga do meu marido, sabe? Enfim, ela e o marido dela são muito amigos do meu marido. Eu conheci eles através do meu marido, né? E ela passou por isso, assim, bem próximo, né, do que eu passei, assim, num período bem próximo. Eu perdi o bebê em janeiro, ela perdeu o bebê dela em fevereiro, se eu não me engano. E, e aí, ela contando, né, enfim, também não foi fácil, também não foi planejada a gestação, mas quando perdeu foi muito difícil lidar com a perda. Está sendo, né? Ela falou dessa dificuldade de conversar, de expor isso e tal, né? Do casal também, de conversar com o marido, porque é aquilo, às vezes não quer gerar mais sofrimento. E aí, conversando com ela, né, eu falei, assim, que uma das coisas que eu sou muito grata a Deus, né, por mais dolorido que tenha sido esse processo, né, eu sou muito grata a Deus por ter conseguido engravidar, sabe? Eu acho que foi, sim, um milagre, eu ter conseguido engravidar. E porque eu tava tanto tempo sem menstruar, gente, há muito tempo sem menstruar, eu não tinha nem noção de quanto seria meu período fértil. Se eu estava fértil, se eu não estava de verdade, gente, eu não, assim, me surpreendeu muito ter engravidado sem ter menstruado. Foi uma surpresa muito boa. Enfim, foram dias maravilhosos. Ter ouvido aquele coração não tem preço, não tem preço. Então, por mais dolorido que foi perder, eu acho que a gente tem que saber agradecer a Deus por Deus ter dado, independente de por quanto tempo foi, né? De quanto tempo durou a gestação, ser grato por ter conseguido engravidar, né? Porque quantas pessoas estão nessa angústia, estão tentando. Vida de tentante não é fácil, gente, não é fácil. Eu noto porque nesse mês de abril que eu tava toda na expectativa, né? Acompanhando o período fértil e tal, seguindo tudo à risca. E, gente, você está na expectativa de estar grávida, você ficar naquela ansiedade. Por mais que depois que você confirme, né, que você tem o seu positivo, você vai ter que esperar 9 meses para o bebê nascer. A gente fica muito ansiosa pelo positivo, né? O atraso menstrual acaba reforçando ainda mais isso. Então, imagina quem está passando por isso há anos, né? Então, não tem como
eu não ser grata a Deus por ter conseguido engravidar, sem nem estar esperando, assim, né? E sempre foi um sonho, né? E mesmo sem ter sido planejado, foi uma surpresa muito boa, né? E eu até comentei com ela, com essa minha amiga, eu falei pra ela, falei, olha, por mais difícil que tenha sido o que a gente passou, né? Deus foi muito generoso por ter permitido a gente viver isso, essa experiência, né? Eu acho que são experiências que vêm para nos fortalecer, para despertar em nós ainda mais esse sentimento, esse desejo de ser mãe. E ela, né, como eles não vivem no Brasil, ela veio para o Brasil de férias e ela descobriu a gestação aqui no Brasil, né? E eu falei para ela, falei, se você observar o quanto Deus foi cuidadoso e carinhoso de te permitir viver isso, essa experiência e compartilhar com a sua família, você estava aqui, né? Ela veio para passar, ela não ficou acho que 10 dias no Brasil, sabe? Foi coisa assim, acho que de uma semana que ela ficou no Brasil. E Deus permitiu, né? Por mais que foi uma viagem assim, que não foi muito planejada, foi rápido, eles vieram por questões de documentos e tal, enfim. Deus preparou tudo, permitiu essa gestação, permitiu ela descobrir essa gestação aqui, nesses dias que ela estava aqui no Brasil. Então ela descobriu isso junto com a família dela, com os pais dela, e eles comemoraram muito, sabe? Enfim, a descoberta dessa gravidez, né? Então foram dias assim muito felizes, com certeza que marcaram a vida dela, né? E quando ela voltou, né, para o país onde ela vive, lá ela acabou, não demorou muito tempo, né? Ela acabou perdendo o bebê e foi muito triste porque estava longe da família, mas foi o que eu falei para ela, né? Por outro lado, a gente conversou muito tempo, né? Eu falei para ela, por outro lado, você vê como que Deus foi carinhoso, como que ele foi cuidadoso, como que ele cuidou dos detalhes, ele guardou esse momento para você descobrir essa gestação, para você descobrir perto dos seus pais, compartilhar esse momento com a sua família, né? Então, a gente não pode se apegar só nas coisas ruins, né, gente? Eu acho que a vida da gente é assim, é cheio de altos e baixos, e aí cabe a você no que você vai focar, o que, que você vai dar mais ênfase, né? Nos momentos bons ou nos momentos ruins, né? Eu acho que os momentos ruins, eles fazem parte da nossa vida e eles são importantes até para um processo de fortalecer a gente, né? Então, eu acho que ressignificar é isso, sabe? É você conseguir extrair coisas positivas, né? Num momento tão difícil desse, né? Num momento tão difícil de dor, você conseguir tirar algo bom, né? Disso. Bom, a minha experiência com a gestação foi essa, né? Pra quem não sabe, vou compartilhar de forma bem breve, né? Um pouquinho da minha história. E até para destacar a importância, né? De de você esperar o tempo, as coisas certas, né, gente? Uma gestação ela dura 9 meses, não é à toa, é porque o bebê precisa desse tempo para crescer, para desenvolver, para nascer saudável. Uma árvore, quando você planta, né, não pense que amanhã ela já vai dar fruto, ela tem o seu processo, o seu tempo de amadurecer, de crescer e de dar frutos, né? Então eu acho que na nossa vida tudo passa, né, pelo tempo. O tempo é um processo importante na nossa vida, né? E o tempo ele é importante nesse processo de luto, ele é importante nesse processo de uma nova gestação, enfim. A gente tem que tirar aprendizado disso, né? Para quem não sabe, muita gente não sabe, acho que mais é só os mais próximos a mim ou quem passou conviveu comigo nesse período que eu passei por isso. Eu já estive noiva de casamento marcado e acabou tudo, faltando um mês pro casamento, né? A gente já tinha até as passagens da lua de mel comprada e faltando um mês para casar, ele terminou tudo, né? E aí foi um baque, gente. Eu era bem nova, né? Eu tava aí com 18 anos. Enfim, foi um baque bem grande. Eu chorei muito, porque eu achava naquele momento que era o melhor para mim, que era, né, a pessoa certa para minha vida. Enfim, tinha feito muitos planos, muitos sonhos juntos, e aí de repente, puf, né?
tudo acabou. E eu acho que quando a gente é nova, a gente vive tudo com muita intensidade. Você ama demais, você acha que você vai morrer, você sofre demais, né? Quando se desilude também é algo muito assim que impacta muito. Então eu fiquei muito mal, foi praticamente um ano que eu passei por um processo de depressão. Foi um ano bem difícil, sabe? Assim, a minha mãe e meu pai me apoiaram muito, tive amigos que me deram muita força. Enfim, gente. E aí o que eu tenho pra dizer pra vocês, né? Não foi fácil esse um ano, mas hoje, gente, hoje eu entendo tudo o que aconteceu, sabe? Hoje, depois de tantos anos, né? Eu vejo o quanto que Deus estava cuidando de mim naquele momento, sabe? Eu lembro que quando eu passei por tudo aquilo, uma coisa que me marcou muito. A gente tinha uma foto, um quadro grande de uma foto nossa. E eu orei e eu rasguei aquela foto. Eu falei, Senhor, assim como o Senhor tirou da minha vida, tira do meu coração. Porque eu não quero mais, né? Se não é o que o Senhor tem pra mim, então eu não quero ficar sofrendo com isso, né? Eu não quero ficar triste por isso. Eu quero conseguir tocar nesse assunto sem sentir dor, sem sentir mágoa, né? E, gente, durante um ano eu não conseguia tocar no assunto, eu evitava. Até em casa era um tabu para conversar sobre isso, porque eu passei por tudo aquilo e eu não tocava no assunto, sabe, gente? Eu sofri muito e eu não queria conversar. E era muito difícil, cada vez que as pessoas chegavam a mim e perguntavam sobre ele, mas cadê ele e tal, né? Na igreja, principalmente. Então foi um processo muito difícil, mas eu superei, eu passei. Claro que não foi fácil. Quando eu comecei a namorar de novo, conheci meu esposo, inclusive eu conheci meu esposo com a passagem que era da lua de mel. Eu conheci o meu esposo um ano depois. A gente começou a namorar, foi o primeiro namoro que eu tive depois disso. E, enfim, eu tinha muito medo que não desse certo, mas graças a Deus deu certo. Só que não foi fácil, gente. Até no dia do meu casamento, eu tava muito apreensiva, porque a todo tempo eu pensava, meu Deus, será que vai acontecer de novo? Né? A gente não sabe e tal. Então, assim, eu acho que quando eu tiver uma nova gestação, eu vou passar por essa insegurança e esse medo, né? De, isso ia acontecer de novo, né? Mas a gente tem que confiar em Deus. Hoje eu vivo um casamento abençoado. Hoje eu sou muito feliz com o meu esposo. Sabe, Deus não poderia ter preparado uma pessoa melhor para estar do meu lado, para viver tudo que eu tenho vivido esses anos todos, né? Eu já tenho 8 anos de casado, né? Então, para quem está passando por algum processo parecido, enfim, né? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo as escolhas certas e a gente não sabe. Né? Então, o melhor é entregar para Deus, é confiar, é buscar a direção de Deus, gente, independente da sua religião. Eu acho que você ter o seu particular com Deus é algo que faz todo o diferencial na sua vida, nas suas escolhas. Sabe, eu orei muito, né, pedindo para Deus confirmação da escolha que eu estava fazendo ao me casar com meu esposo, né? Quando a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar, eu conheci ele numa viagem que eu vim fazer ao Brasil, a passeio, né, porque eu morava em Portugal, eu vim passear no Brasil um ano depois, né, de tudo isso que eu passei, e foi quando eu conheci o meu esposo, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? A gente vive assim um casamento muito abençoado. E eu não tenho dúvida de que no momento certo, no tempo certo, Deus vai preparar e a gente vai realizar o nosso sonho de ter nossos filhos. Né? Então, eu quero deixar para você, quem conhece Bíblia, né? Eu gostaria de deixar aí uma palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, né? Começa ali no versículo 1 e ele vai ali até o versículo 8, né? Que fala sobre o tempo, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Tudo tem um tempo. Não tenha dúvida, Deus está cuidando de tudo nos detalhes. Para hoje, seja grato. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem permitido você ver, por Ele te fortalecer nos momentos difíceis. E não tenha dúvida, vai dar tudo certo no tempo de Deus. Ele está cuidando de tudo.
Fiquem com Deus e até logo!